Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo e aqui estou para falar da nossa leitura diária da nossa escola bíblica dominical, da nossa lição do nosso quarto trimestre de 2022. Lição que tem por título As 7 Cartas do Apocalipse, subtítulo Os 7 Tempos da Igreja na Terra. A nossa leitura diária aqui de segunda-feira está em Mateus capítulo 2, versículo 12, intitulada aqui pelo pastor William, que foi o autor das leituras diárias. E ele intitulou aqui, O Senhor nos revela em sonho. Então eu estou citando aqui a da segunda-feira, porque eu não fiz o vídeo da segunda-feira, não foi feito. E você pode estar lendo em casa, junto com a sua família, no seu culto doméstico, quem sabe pela manhã, antes de sair para o trabalho, ler essa leitura diária da nossa lição, com um devocional. A leitura de terça-feira, que é de hoje, está em Romanos capítulo 15, versículo de número 25, que é intitulada aqui, A Revelação deste Tempo. Olha, tempo eternos. Meus irmãos, como a nossa lição, a nossa primeira aula aqui vai falar sobre a revelação de Jesus Cristo a João, a revelação de Jesus Cristo a João, para João tinha a responsabilidade agora de distribuir ou enviar essa revelação às igrejas. Então, a revelação de Deus para o povo daquela época, originalmente foi enviada às igrejas daquela época e agora para todos nós. Sabemos por meio das escrituras sagradas. Então, Deus se revela a si mesmo. Isso é muito interessante. Deus revela a si mesmo. Como falamos na nossa pré-aula da nossa escola bíblica, que ninguém conhece a Deus por meio de si próprio, por mérito humano, por intelectuais humanos, não por pesquisas humanas, não. Conhecemos a Deus através daquilo que ele se revela para nós. Então veja só, Deus revela a si mesmo, a sua vontade e o seu caminho para a humanidade. Deus se revela, Deus, para dizer, como é que conhecemos a Deus? Ou como conheceremos a sua vontade, os seus caminhos, os seus propósitos para com a humanidade? Por meio do próprio Deus. Ele se faz conhecido aos homens, se revela para os homens, e aí passamos a conhecer acerca de Deus. E hoje, este maior meio que temos para conhecer acerca de Deus é a Sagradas Escrituras, a própria palavra do Senhor, a inerrante, a inefável, vive e eficaz, muito mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, vai até juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus. A revelação de Deus, que aí passamos a conhecer a Deus por meio dessa revelação tão maravilhosa, escrita. Então, Deus se faz conhecido. Deus tem atributos divinos, podemos dizer. Os atributos de Deus, existem atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis de Deus. Então, os atributos comunicáveis de Deus é aquele que passamos a ser conhecido pelos homens, aquele que passa a ser conhecido pelos homens. Então, esse é atributos de Deus comunicável aos homens. Quando passamos a conhecer acerca de Deus, isso quer dizer que é atributos comunicáveis de Deus a nós. Então, Deus comunica os seus atributos divinos à igreja, dons espirituais, e outras coisas. São atributos comunicáveis de Deus. A sua vontade, os seus caminhos, são atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus é aquele que Deus não permite ser conhecido pelos homens. Então, isso é atributos incomunicáveis de Deus. Então, veja só, nós temos Deus se revelou-se à humanidade de 4 maneiras. Deus se revelou aos homens de 4 maneiras. Primeiro, para nós ganhar tempo. Primeiro, através da consciência humana. O que é consciência? Consciência é o tribunal da alma que nos diz quando estamos certos e quando estamos errados. Que diz como estamos certos, mas que também nos acusa na hora do erro.
Isso está em Romanos, capítulo número 2, versículo 14 ao versículo 15. Então você pode estar lendo aí na sua casa, eu vou lhe dar a referência bíblica. Segundo, através da criação natural, quer dizer, por meio da natureza, Deus passou a se revelar aos homens. Por intermédio da natureza, ele mostrou a sua glória a toda a humanidade. Deus aqui não escolheu apenas uma classe de gente para se revelar. Deus, por meio da natureza, se revelou a toda a humanidade, sem exceção. Todo mundo agora passa a conhecer a Deus por meio da natureza. Isso está em Salmos 19, versículo 1 ao 6. Salmo 19, versículo 1 ao 6. E eu quero ler aqui com você a palavra de Deus, esse salmo. Salmo 19, do verso 1 ao 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Verso 2, um dia faz declaração a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não ouve a sua voz. Mas Deus se revela, sem voz, sem palavra, não é? Mas Deus se revela por meio da natureza. Até o versículo 6 você pode estar lendo aí na sua casa. Também Romanos, capítulo 1, versículo de número 20. Isso aqui nos ajuda a entender, primeiro, através da consciência. A consciência é o tribunal da alma, que nos diz como estamos certos ou quando estamos errados. Então ninguém peca inconsciente, peca consciente. Segundo, por meio da natureza. A natureza é um instrumento de Deus, a natureza é conhecida como um exército de Deus. Deus tem 4 exércitos. Natureza, anjos, naturezas, Israel e a igreja. São os 4 exércitos de Deus. E isso está na Bíblia. Eu só não vou agora, neste momento, ler. Mas a natureza é conhecida como um exército de Deus. Então, veja que Deus se revelou a toda a humanidade por meio da natureza. Então, ninguém tem desculpa em dizer, ninguém pregou para mim. Às vezes tem alguém que já viu alguém dizer assim, pastor, mas Deus vai dar uma chance para aqueles que não ouviram alguém pregar para ele. Negativo. No dia do juízo, a Bíblia diz, abrirão-se os livros em Apocalipse. Vai abrir-se o livro da natureza. O livro da natureza vai ser aberto e dizer para essas pessoas que vão querer ter desculpa e dizer que não ouviu a pregação, mas dizer, não, a natureza pregou para você. Terceiro, através da sua palavra. Eu falei para os irmãos que a palavra de Deus é a maior revelação de Deus para nós, nos nossos dias. A palavra escrita. Então isso, você pode estar lendo aí Miqueias, capítulo 6, versículo 8, João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de número 31. Você pode estar lendo 2 Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo 15. Então, grave aí. Nós temos também aqui o quarto meio que Deus se utilizou para se revelar. Veja só, eu até botei na lição, a revelação pessoal de Deus. A revelação pessoal de Deus é o seu Filho. Pelo seu Filho, Jesus Cristo é a sua revelação mais completa e final. Jesus é a revelação mais completa de Deus para os homens. Por quê? Porque Jesus se revelou pessoalmente. O que é que ele diz em João 14, 9? Ele diz para Filipe, Filipe diz, mostra-nos o Pai. Jesus disse para ele, há tanto tempo eu estou convosco e tu não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai, dizendo Jesus a Filipe. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. É a mesma coisa. Você está vendo o outro. Então, Deus se revelou em carne e osso. O que é que João diz? João 1, e a partir do versículo 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Não é isso? Veja em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, está escrito assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, olha só agora, está incluindo tudo aqui. Não é? Primeiro, através da consciência. Segundo, através da criação ou através da natureza. Quarto, através de sua palavra, né? De muitas formas, de muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio
de seu filho, ou pelo seu filho. Nos falou pelo seu filho. Diz assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pelo qual também fez o universo. Então, aqui Deus é a maior revelação. Jesus é a maior revelação de Deus. Cristo tornou Deus conhecido. Cristo tornou Deus conhecido. Eu vou dar a referência bíblica para você. Está no Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo 18. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia NVI, que deixa dá uma clareza melhor, para dar um entendimento melhor, a linguagem dá um entendimento melhor, para você entender melhor, na versão NVI. Deu-nos as palavras que o Pai lhe deu. Então, assim, deu a palavra que o Pai lhe deu. Cristo falou acerca do Pai, quer dizer, revelou o Pai para nós. João, agora está também no Evangelho também, segundo João, capítulo 17, versículo 8. E revelou o amor altruísta de Deus na cruz. Olha que coisa maravilhosa, não é? Esse é o Jesus que conhecemos e passamos a ter intimidade com Deus, a se relacionar com Deus por meio dele. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu quero encerrar aqui, não é? Dizendo para você, não esqueça, faça a sua leitura diária, leia, está aqui para isso, para que você possa estar lendo, não é? Todos os dias você vai ler um versículo da Bíblia, e está aqui de segunda a sábado, menos os domingos, porque é a escola bíblica, né? Deus abençoe, fica todos com Deus.